nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. O Senhor convoca-nos para a Eucaristia. Todos os dias nos quer sentar à mesa com Ele para nos alimentar deste banquete da palavra e do seu corpo e sangue. Hoje, a Igreja convida-nos a fazer memória de São Vicente de Paulo, este grande santo que dedicou a sua vida à causa dos mais pobres e que deixou uma família religiosa para prolongar na vida da Igreja este seu carisma. Vamos também nós, ao iniciar a nossa Eucaristia, considerar a nossa pobreza e a prioridade que sempre devemos dar aos mais pobres, aos mais necessitados, porque são esses sempre os mais queridos por Deus e foi sobretudo para esses que Jesus veio, para os libertar da sua pobreza, da sua indigência. Celebramos intensamente este encontro com o Senhor sob o olhar materno da Virgem sua e nossa Mãe. Peçamos-lhe que ela nos ajude a celebrar bem a Eucaristia. Para celebrarmos santamente estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. E confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que enriquecestes o presbítero São Vicente de Paulo com virtudes apostólicas para se entregar ao serviço dos pobres e à formação dos pastores do vosso povo, concedei-nos que, animados pelo mesmo Espírito, amemos o que ele amou e pratiquemos o que ele ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro de Jó. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Tomou a palavra e disse: desapareça o dia em que eu nasci e a noite em que se anunciou foi concebido um homem. Porque não morri no ventre de minha mãe, ou não expirei ao sair do seio materno? Porque houve 2 joelhos para me acolherem e 2 seios para me amamentarem. Estaria agora deitado e tranquilo, dormiria o sono da morte e teria descanso, como os reis e os grandes da terra, que edificaram os seus túmulos sumptuosos, ou como os poderosos que possuem ouro e enchem de prata os seus mausoléus. Ou porque não fui eu como o aborto escondido, que já não existiria, como as crianças que não chegaram a ver a luz. Ali acaba a agitação dos maus, aí repousam os homens extenuados. Porque se dá a luz ao infeliz e vida aos corações amargurados, que suspiram pela morte que tarda em chegar e a procuram mais avidamente que um tesouro. Ficariam contentes diante de um túmulo, exultariam à vista de um sepulcro. Porque se dá vida ao homem que não vê o seu caminho e que Deus cerca por todos os lados. Palavra do Senhor. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Senhor Deus, meu Salvador, dia e noite clamo na vossa presença. Chega até vós a minha oração, inclinai o ouvido ao meu clamor. Chega até vós a minha súplica, Senhor. A minha alma está saturada de sofrimento. A minha vida chegou às portas da morte. Sou contado entre os que descem à sepultura. Sou um homem já sem forças. Chega até vós a minha súplica, Senhor. Estou abandonado entre os mortos, como os caídos que jazem no sepulcro, de quem já não vos lembrais e que foram sacudidos da vossa mão. Chega até vós a minha súplica,
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os, e seguiram para outra povoação. Palavra da salvação. Jesus tomou a firme decisão de se dirigir para Jerusalém. Jerusalém é a cidade dos profetas, é o centro do culto do povo escolhido, do povo de Israel. E vai ser neste centro religioso onde Jesus se vai revelar, onde vai sofrer a paixão, a morte e depois ressuscitará, para transformar todo este centro religioso e para convidar o povo de Israel a fazer uma autêntica conversão na imagem que tem acerca de Deus, porque Jesus, como verdadeiro Filho de Deus, veio dar um novo rosto de Deus como verdadeiro Salvador da humanidade. Mas, para fazer esta peregrinação, Jesus convida-nos também a segui-lo. Só seguindo os passos de Jesus é que nós podemos passar por este mistério de paixão, morte e ressurreição, onde estamos inseridos pelo nosso batismo. Nesta passagem, nesta viagem que Jesus faz até Jerusalém, tem que passar por terra de samaritanos. E os samaritanos não se davam bem com os judeus, tinham visões diferentes do que era Deus e a relação que deveriam ter com Ele. E então, ao saberem que Jesus era judeu, eles não o receberam. E diante desta rejeição que os samaritanos fazem de Jesus, levantam-se Tiago e João com esta reação tão primária. Queres que mandemos vir do céu fogo para os destruir? É uma reação tão primária, tão básica. Sendo discípulos de Jesus, recorrem à violência, ou pelo menos fazem uma proposta violenta para destruir os samaritanos como uma reação à rejeição que eles fazem de Jesus. E Jesus volta-se para trás e repreende-os, ou seja, dá-lhes um sermão e diz-lhes que não é assim que hão de reagir sempre que a proposta do Evangelho de Jesus não for recebida, sempre que o próprio Jesus não for bem recebido, jamais os discípulos podemos recorrer à violência. Esse não é caminho. Jesus segue em frente, respeita também esta rejeição. Ele, quando veio para o que eram os seus, diz-nos o Evangelho de São João, logo à nascença foi rejeitado. Soube o que era não ter um lugar digno para nascer. E, portanto, desde muito cedo, os seus pais, Maria e José, experimentaram a rejeição e o próprio Filho de Deus foi rejeitado.
e diante da rejeição, nós só podemos, à imagem de Jesus, sermos firmes na nossa fé, nesta firme decisão que Jesus tem de se dirigir a Jerusalém. Nós devemos ver a firmeza da nossa própria fé, dos princípios, dos valores, da entrega, do serviço, da dedicação que devemos ter a todos, àqueles que acolhem Jesus e àqueles que o não acolhem. Ou nós amamos cada ser humano porque é uma criatura de Deus, um filho de Deus, quer ele tenha consciência disso ou não, ou então não sabemos o que é verdadeiramente seguir Jesus, e então mereceremos reprimendas como esta que ele teve a Tiago e João. Quanto temos que aprender com Jesus e com a forma de estarmos em igreja, em sociedade. Muito fiéis, muito exigentes conosco mesmos, mas depois muito tolerantes, muito acolhedores com aqueles que pensam diferente, aqueles que acreditam de forma diferente, aqueles que têm uma visão diferente da vida, diferente de Deus. Acreditamos que pela nossa coerência, pelo nosso testemunho, nós podemos falar verdadeiramente de Deus e então outros podem ser interpelados para seguir Jesus, mas segundo as exigências que ele apresenta aos seus seguidores, aos seus discípulos. Noutra passagem diz-nos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a cruz. Não há seguimento de Jesus sem cruz. E a rejeição é uma forma de ver a cruz. Na primeira leitura nós escutamos durante estes dias mais uma passagem do livro de Job. É um livro, um autor sagrado que merece ser lido de fio a pavio, porque é um exemplo claro de quem, diante da cruz, nunca nega o próprio Deus. Apesar de ser expoliado de todos os seus bens, da sua própria família, da sua própria pessoa, ficar a experimentar a doença, o sofrimento, a incompreensão dos amigos, apesar disto tudo, Job nunca negou a fé no seu próprio Deus. É um exemplo claro de quem segue incondicionalmente a lei de Deus, os seus preceitos, a sua palavra, venha o que vier, aconteça o que acontecer, Job mantém-se de pé. Bem podemos pôr em paralelo esta figura de Job com a da Virgem Maria. Reparai o que é senão a Virgem Maria, esta mulher que dá um sim incondicional a Deus e vive de fé em todas as etapas da sua vida. A fé condicionou os seus comportamentos. Ela, a exemplo de Job, nunca virou as costas a Deus. E a Virgem Mãe, quando viu, a exemplo de Job, que viu morrer os seus filhos, também a Virgem Maria vê morrer o seu próprio filho. E ela nem por isso negou Deus, pelo contrário, manteve uma silenciosa e firme esperança de que o seu filho venceria toda esta violência de que ele foi vítima. Tanto temos que aprender com a Virgem Maria e como ela nos ajuda a iluminar outras passagens das Escrituras e também com a Virgem Maria e como ela nos ajuda a iluminar outras passagens das Escrituras e também as passagens do Evangelho do seu próprio Filho. Por isso, quando nós amamos a Virgem Mãe, quando nós entramos no seu coração, então sabemos o que é seguir Jesus e sabemos fazer da nossa vida um dom, como ela o fez e como fez São Vicente de Paulo, cuja memória hoje celebramos. Foi o fundador da família dos Vicentinos, das Irmãs da Caridade. Depois também dentro desta família aparecem as conferências vicentinas, que hoje fazem tanto bem na Igreja de Deus, sobretudo na atenção aos mais pobres. Que
todos estes exemplos de seguimento de Jesus e, sobretudo, de generosidade nos levem a ser também melhores discípulos, que nunca mereçamos da parte de Jesus aquelas advertências, aquelas reprimendas que ele teve que fazer a Tiago e João. Mas eles foram aprendendo com o Mestre. E também nós estamos aqui para aprender todos os dias. Temos sempre muito que aprender. Que sejamos todos ouvidos, que tenhamos um coração para escutar como a Virgem Mãe nos ensina, e assim seremos bons discípulos e com ele chegaremos a Jerusalém, que é para nós a cidade santa do encontro definitivo com o Senhor. Vamos prosseguir a nossa celebração, vamos também de seguida testemunhar aqui um exemplo de amor e de fidelidade neste casal que vai renovar as promessas do seu sacramento do matrimónio. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio da Maria Helena e do António, no dia em que uniram as suas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Irmãs e irmãos, ao dirigir-se a Jerusalém com os apóstolos, Jesus repreendeu-os pelas suas palavras contra os samaritanos. Peçamos ao Pai que nos cure do mal da violência, dizendo: Pai Celeste, ensinai-nos a ser como Jesus. Pelos fiéis que não levam a paz aonde ela falta e pelos que não são bons mensageiros do Espírito de Deus, para que Jesus se volte para eles e os converta, oremos. Pai Celeste, ensinai-nos a ser como Jesus. Pelos servidores das coisas públicas que são violentos e pelos que não respeitam quem não pensa como eles, para que sejam denunciados pela sociedade, oremos. Pai Celeste, ensinai-nos a ser como Jesus.
pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leve os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos. Pai Celeste, ensinai-nos a ser como Jesus. Pelos que reagem ao sofrimento com pessimismo e chegam até a lamentar ter vindo ao mundo, para que creiam que Deus está atento às suas dores, oremos. Pai Celeste, ensinai-nos a ser como Jesus. Por todos aqueles que choram noite e dia e se sentem abandonados até pelos seus, para que o Deus da vida venha em seu auxílio, oremos. Pai Celeste, ensinai-nos a ser como Jesus. Por todos nós que participamos na Eucaristia, para que, celebrando o memorial da Páscoa de Cristo, demos testemunho no Espírito Santo da sua paz, oremos. Pai Celeste, ensinai-nos a ser como Jesus. Deus de misericórdia infinita, dai a todos os mensageiros do vosso Filho os mesmos sentimentos de bondade que ele tinha. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que concedestes a São Vicente de Paulo a graça de conformar a sua vida com os divinos mistérios que celebrava, fazei que também nós, por este sacrifício, nos tornemos oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e, ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé
e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admite-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos,
São Vicente de Paula e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvor por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. E num só coração e numa só alma, rezemos juntos ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que nos diga A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Alimentados com estes sacramentos celestes, humildemente vos pedimos, Senhor, que assim como os exemplos de São Vicente de Paulo nos movem a imitar o vosso Filho, anunciando o Evangelho aos pobres, assim nos ajude a sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.